A gente vai colocar o chaveamento da Copa do Brasil, porque a gente passou aí 4 semanas. Primeiro Copa do Brasil, depois Libertadores. Agora volta a Copa do Brasil, antes da data FIFA, conforme ele disse. Os jogos de ida nesta semana. Então amanhã tem Flamengo e Bahia, primeiro na Fonte Nova, e amanhã no Morumbi, amanhã, quarta no Morumbi e quarta na Fonte Nova, São Paulo e Galo. As voltas. Na quinta tem o jogo do Corinthians e o do Vasco, o Corinthians e Juventude em Juventude, como diz nos Estados Unidos, em Caxias, e o Vasco recebe o Atlético Paranaense. Aliás, o Vasco que joga hoje pelo Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense, depois quinta com o Atlético Paranaense, depois a volta da data FIFA com o Atlético Paranaense de novo. Esses são os confrontos e os lados das chaves. Eu acho que essa a gente tá, eu brinquei, eu tô lendo aqui no chat Café com Leite e tal, eu acho que a Copa América, a saída do Rames Rodrigues, e essa temperatura morna que o São Paulo manteve dos assuntos fora do CT nesse período foram muito benéficos para o Zubeldia, Alicia. O Paulo fora das manchetes deixou, tirando o Zubeldia ficou nas manchetes, no lugar do Rames Rodrigues, os chiliques e as expulsões. Mas o jogo, os resultados, não teve grandes oscilações. Se classificou, empatou fora de casa, depois ganhou por 2-0. Na Copa do Brasil também se classificou sem muito tropeço, sem muito suspiro, sem ter que ir para os pênaltis, sem ficar desesperado. E aí a gente passou um mês quase sem falar do São Paulo jogando. Eu acho que isso tem muito a ver também, Marília, com expectativa, né? Se a gente olhar, por exemplo, para os confrontos da Libertadores, né, nos jogos de ida, o Flamengo ganhou de 2-0 do Bolívar e tomou muito mais porrada do que o São Paulo, que jogou contra o Nacional, fez, né, empatou fora de casa, que teoricamente é um bom resultado, mas num joguinho muito ruim, praticamente sem chance de nenhum dos lados. E estava tudo bem, porque conseguiu um empate fora de casa e no Morumbi vai prevalecer, como de fato prevaleceu. Então eu entendo assim que a expectativa em relação ao São Paulo, ela está numa dose bastante saudável para o Zubeldia, para a equipe, que é assim, se classificar e tiver na Libertadores de novo no ano que vem, eu acho que vai ter pouca gente que vai reclamar. Né? Claro, o São Paulo com muito menos expectativa, com uma situação muito mais complicada do que está hoje, foi campeão da Copa do Brasil no ano passado. Então, certamente há uma esperança de que possa fazer isso de novo, e tenho certeza que todo São Paulino, né, com mais de 35 anos, tem sempre expectativas altas na Libertadores, ainda que esteja voltando agora depois de um hiato com torcida, com tudo mais. Mas eu acho que essa expectativa um pouco mais baixa é bastante saudável, porque você não tem aquela pressão que tem Palmeiras, Flamengo, Botafogo, o próprio Galo, de quem se esperava muito mais, né, pela qualidade do elenco. E enquanto isso, o São Paulo vai fazendo o seu trabalho ali mais quietinho. E eu vejo isso, se o São Paulo terminar o Campeonato Brasileiro e classificar direto para a fase de grupos da Libertadores, terá sido um bom ano, ninguém, assim, não acho que vai ter uma grita, não, mas acho que, olha, pode surpreender, inclusive na Libertadores. Vai, aproveita que você está isenta neste bolão, no outro tem um pouco do coração, tinha um pouco do coração envolvido, me fala, passam quem? Passa no confronto, não essa semana, que eu não vou te ver antes de alguns jogos. Então, passa Flamengo ou Bahia? Para isso é o mais difícil de palpitar. Mas eu acho que passa o Flamengo. Passa Atlético Paranaense ou Vasco? Passa Atlético Paranaense. Corinthians ou Juventude? Rapaz, Corinthians. Fala o outro, você dá sorte quando você fala o outro. Você errou todos do Coringão até Não é agora. zica reversa, não. Corinthians. E passa São Paulo ou Galo? São Paulo. São Paulo. Renato, eu preciso te dizer que você e Bodão ganharam você e o Bodão ganharam a semana da Libertadores e Sul-Americana, porque todo mundo errou 2 e vocês erraram só um. Você errou só o Vasco, acho, passou o Bragantino. Não, você errou só o Corinthians, passou o Corinthians e não o Bragantino. E o Bodão só errou o Fluminense, que ele colocou o Grêmio e passou o Fluminense. Vocês ganharam o café de todo mundo. Como você me devia 2, e eu agora te devo 1, você continua me devendo 1. Mas o resto te deve um café agora. Vai, Renato, Flamengo ou Bahia? Flamengo. Atlético Paranaense ou Vasco?
Vasco. Corinthians ou Juventude? Juventude, claro. Sempre. Você tem que fazer isso. E você vai gostar, porque sempre eu voto contra o Corinthians e perco. São Paulo ou Galo? São Paulo. Casa Grande, Flamengo ou Atlético ou Bahia, desculpa. É difícil isso aí, hein? Difícil isso aí. Mas eu vou de... Eu falei Bahia outro dia e agora eu vou mudar de ideia. Flamengo. Vai. Atlético Paranaense ou Vasco? Vasco. Vasco. Corinthians ou Juventude? Juventude. Aí, tá vendo? Vocês... E São Paulo ou Galo? São Paulo. A nossa audiência mineira hoje naquela felicidade. Lá o lado azul feliz. Eu vou aproveitar esse pedaço da Copa do Brasil, porque a gente falou que durante algumas semanas, quando eu tinha apurado isso, estava demorando o sorteio da Copa do Brasil e as datas por conta da data FIFA. Saiu a convocação, Renato não estava aqui na sexta-feira, saiu a convocação e por causa da convocação empurraram o jogo do Flamengo e volta com o Atlético com o Bahia. E o Galo, a volta com o São Paulo, empurraram porque havia jogadores brasileiros convocados e todas as seleções sul-americanas jogarão na terça, dia 10, e a volta será dia 12. Obviamente que os times que têm jogadores que serão convocados para outras seleções, como esse do Corinthians que chegou hoje, já está convocado para a Venezuela, não poderá voltar para jogar no dia seguinte o jogo da volta, porque está sendo convocado por outra seleção. Renato, rapidinho, você não deu um pitaco da seleção brasileira, não temos o seu corte da seleção brasileira. Se você gostou, adorou, deu para o gasto, o que você achou do time que o Dorival chamou 2 machucados do Melvert? Como assim? Pois é. O Pedro, que parece que está sendo preparado para a seleção brasileira, né? E quem é o outro que foi convocado do Flamengo? Machucado? Não, Gerson. Não, Gerson foi machucado. Ele colocou o Gerson e Pedro, mas o Gerson está bem. Chamou o Luiz Henrique machucado. Exatamente. O Luiz Henrique já está jogando. E o Pedro, pelo visto, volta contra o Corinthians. Então, vai jogar contra o Corinthians e vai se apresentar à seleção. É o fim do mundo, né? Mas, enfim, eu achei a convocação razoável. Agora, a situação do Brasil é bem complicada, né, gente? Nós estamos em 6º lugar. O Brasil não jogou nada na Copa América. Olha, é preocupante, viu? Não é que não vai classificar para a Copa, porque vai classificar até o cachorro vira-lata que entrar e invadir o campo, como acontece na América do Sul. Mas a situação é complicadinha. Não acho fácil a situação do Dorival, não. Mas achei a convocação boa. Pois é, eu acho que foi o Casão que falou na sexta-feira sobre não ter nenhum jogador do Fortaleza. Foi você, Casão, que falou isso na sexta-feira? Né? Eu acho que depois desse final de semana fica também, agora o líder do Campeonato Brasileiro, fica explícito que talvez para jogos assim, até ouvi uma pessoa da comissão técnica da seleção esse final de semana falando sobre por que mais brasileiros ou menos brasileiros, que vai jogar contra um time como é o Equador, que a maioria dos jogadores estão na América, então estão em atividade, os nossos melhores estão na Europa, em começo de atividade. Talvez tivesse sido a vez de ter olhado para cá mesmo, para o próprio amigo, até porque o Fortaleza não está jogando nesse meio de semana, como o Botafogo não está, como o Palmeiras não está, times que não vão ter esse prejuízo do jogo na volta, né? Na volta da seleção brasileira não teriam prejuízo de devolver o jogador sem ter que jogar. E a liderança do Fortaleza, que segundo a nossa enquete aqui no finalzinho do programa, deixa eu ver como é que ficou, para a maioria, o Fortaleza tem força para seguir para seguir ao título do Campeonato Brasileiro. Talvez valesse ali uma menção de honra, porque de fato é um trabalho notável. Mas ainda vou pensar um pouco mais sobre o que a gente conversou aqui. Por que no ano passado a gente demorou tanto para acreditar no Botafogo e no Fortaleza a gente acredita com mais facilidade? Obrigada pelos likes, deixa seu like antes de sair, deixa seu voto também sobre o Fortaleza. Amanhã a gente fala mais sobre o assunto. Obrigada, Casão, Alicia e Renato, que está até sem óculos. Eu quero fazer essa cirurgia. Agora é isso aí, agora não preciso mais. Para ver se eu vejo alguma coisa no futebolzinho do Corinthians. Amanhã a gente está de volta às 6h. Tchau. Qual?